Olá, sejam bem-vindos à live especial do Cardio Papers do Dia Mundial do Coração. Essa live a gente está fazendo com o apoio da Pfizer. E o objetivo daqui é a gente trazer uma discussão bem interessante sobre os 8 fatores de risco que a gente pode modificar para melhorar a saúde cardiovascular do nosso paciente. Além do apoio a essa live, a Pfizer está contando também com uma parceria com o PebMed. Então a ideia é que com essa parceria com o PebMed eles vão conseguir trazer vários conteúdos relevantes dedicados a cardiologistas, como podcasts, videocasts, webinars, que vai abordar vários assuntos relevantes, como esses 8 fatores de risco modificáveis, né? Prevenção cardiovascular, vai falar de etiologia de CFEP, etiologia de CFE, falar um pouquinho de amiloidose, fibrilação atrial, vários assuntos que vão ser interessantes aí para o cardiologista. E é importante a gente comentar aqui que todo o conteúdo e opiniões que a gente vai apresentar aqui nessa live são de responsabilidade da nossa equipe do Cardio Papers. Meu nome é Fernando Figuinha, para quem não me conhece, um dos editores do Cardio Papers, e eu vou ter aqui para discutir comigo o Dr. Remo Holanda, que fez pós-doutorado em Harvard, é professor colaborador lá do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, e é também um dos editores do Cardio Papers. Vou trazer ele aqui para dentro. Simbora, Remo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui no Cardio Papers. Figuinha e também aí para todos, Figuinha, Lapa e André, assim, mais do que um orgulho estar aqui. Eu acho que essa iniciativa bem legal, como tudo que vocês sempre têm feito aí. E vamos lá, né, Figuinha? Falar, é Dia Mundial do Coração hoje, né? A honra é nossa, na verdade, ter você com a gente aí. Mas que data importante, hein? Dia Mundial do Coração, eita. Vamos tentar contextualizar para a galera aí, para eles entenderem qual que é o tamanho do problema aí. A gente sabe que doença cardiovascular é a maior causa de morte no mundo inteiro, né? A gente vai fazer essa discussão só para vocês entenderem, baseado num artigo que foi publicado pelo pessoal da American Heart, que tentava pontuar, fortalecer os 8 pilares que a gente precisa perseguir para poder promover saúde cardiovascular. É uma mudança de paradigma, na verdade, né? A gente costuma muito falar de doença cardiovascular, infarto, AVC, e a gente costuma deixar um pouco de lado essa prevenção. Isso daí é chato, não vou falar disso, vamos falar um remédio novo lá para tratar infarto. Então, a gente vai mostrar o quanto é importante a gente falar de prevenção cardiovascular e como é importante incorporar isso na nossa prática clínica individualmente e populacionalmente também, né? Então, doença cardiovascular, a gente sabe que é a doença que mais mata no mundo inteiro, né? Esse artigo traz aí dados de 2019, quase 18 milhões de mortes por doença cardiovascular no mundo inteiro. Em um ano só. E a gente sabe que em torno de 88 a 85% desses casos são por infarto AVC. E quais são os fatores de risco de infarto AVC? É hipertensão, é diabetes, é dislipidemia, é tabagismo. São fatores de risco em comum que a gente pode atuar e muitas vezes a gente negligencia ou o próprio paciente deixa de buscar e só vai tratar depois que já teve um evento cardiovascular. Então, a ideia é exatamente essa, uma mudança de paradigma, tentando trazer mais saúde cardiovascular e falar menos de doença cardiovascular, tentar tratar o paciente antes do momento que já passou, na verdade, a hora que já passou. Então, a gente vai falar aqui desses 8 pilares, a gente vai descrever um por um aqui, explicando quais são as metas, etc. Eles dividem basicamente em 8 fatores de risco principais, né? Então, eles falam de... são 8 domínios, né? Então, são os domínios que você consegue medir, então, que seria peso, pressão arterial, glicemia, colesterol, e os outros fatores de risco são mais de hábitos de vida, seria tabagismo, seria dieta, seria padrão de sono, seria atividade física. Então, a gente vai comentar cada um desses pontos, o que eles têm como realmente um objetivo principal e como que a gente vai avaliar isso baseado nesse score que eles criaram. Quer comentar alguma coisa aí, Remo? Não, perfeito, Figuinho. Acho que você falou tudo. E só lembrando, né, pessoal, a gente viveu aí uma situação desastrosa recentemente, que agora está melhorando, que foi a pandemia, Covid, né? E aí, claro, todo mundo ficou apavorado, ficava, né, tantas mil mortes. Mas lembre-se que quando você colocava na mídia o número de mortes por Covid, incluindo em pessoas jovens, por dia, todo mundo ficava preocupado, usar máscara, Desespero, né? aquele desespero. Agora, outro dia eu pensei aqui comigo, se eu colocasse na mídia o número de mortes por infarto e AVC que acontece no Brasil todo dia, incluindo de pessoas jovens, eu não sei, eu acho que a galera ia dar uma melhorada aí Exatamente. na dieta, viu? Não ia, não? Eu acho que isso, na verdade, é um trabalho árduo para conscientizar tanto os médicos, os profissionais de saúde que vão tratar os pacientes, como os próprios pacientes entender que isso é importante. Que às vezes não vem muita importância, vou mudar esse hábito para quê?
Eu acho que falta também, uma meia culpa do médico aí também, às vezes não apertar mais firme aí, que o paciente precisa mudar os hábitos. Mas muitas vezes o paciente nem chega na gente, às vezes chega na gente depois do evento. Então daí já é tarde demais. Então eu acho que às vezes esse trabalho de mídia, pensando no ambiente populacional aí, a gente pode ter um impacto maior realmente, entender que Covid foi grave, mas isso aí está acontecendo e a gente não está ciente de tanta gente que morre com isso daí. E esse trabalho foi bem interessante porque eles trouxeram várias pesquisas que mostraram para a gente, antes de falar dos 8 pontos aqui, que mostram realmente como isso é importante. Primeiro, eles tentaram trazer a prevalência desses 8 fatores, desses 8 domínios, né? Se a gente falar que teria pelo menos 5 domínios ideais, quanto por cento da população teria em cada faixa etária nos Estados Unidos? Então, se a gente falar faixa etária dos adolescentes, quantos por cento tem 5 ou mais domínios bem controlados de peso, de colesterol, de glicemia, de tabagismo, etc. Teria 45% dos adolescentes que teria realmente um nível de saúde cardiovascular bom. Quando a gente vai para a idade de 20 a 39 anos, seria 32%. De 40 a 59 anos, a gente não está falando de paciente muito idoso, nada, idade normal, 11% só. Então, 11% só teria 5 ou mais desses 8 domínios bem controlados. E quando a gente vai acima de 60 anos, aí vai cair para 4%. Então, realmente, a gente tem muito pouca porcentagem da população que tem um controle adequado desses fatores de risco. Então, é uma coisa alarmante que a gente não tem consciência. E teve uma meta-análise, Remo, você que manja de tudo isso daí, né? 9 estudos juntos aí de corte prospectiva, não é a metodologia ideal, tal, mas testaram exatamente a comparação desses dois grupos, né? Eram pacientes que tinham 5 ou mais desses domínios controlados. Então, o cara tinha um peso bom, não fumava, tinha uma glicemia boa, tinha pelo menos 5 domínios controlados, e o outro grupo era 0 a 2 só controlados, e os outros 6 aí tudo descontrolado. A redução de risco relativo, né, a chance do cara ter um evento cardiovascular foi 80% menor nesse grupo que tinha aí só 0 a 2, comparado com o que tinha 5 domínios controlados. Quando a gente vai para a morte cardiovascular, também uma redução de 75%. Morte por qualquer causa, redução de 45%. Então, esse estudo, apesar de não ser a metodologia ideal, mostrou que realmente, se a gente conseguir controlar melhor esses domínios, a tendência é que a gente vá ter menos desfecho. E se a gente tem tão pouca gente com esses domínios controlados, igual a gente viu no trabalho inicial lá, só 4% acima de 60 anos, a gente tem um espaço muito grande para atuar nesses pacientes, né? Não, exato. E assim, apesar de que redução de risco relativo de 80% é algo que parece demais, né? Sim. Talvez pelo desenho do estudo observacional, enfim, tem 1000 limitações, quer dizer, uma meta-análise de estudos observacionais, tudo bem, tem limitações, mas eu acho que o alerta ainda assim é importante. Por quê, Figuinha? Porque muito provavelmente tudo isso é aditivo. Eu diria não só aditivo, multiplicativo, né? Seria mais ou menos assim, o efeito individual de cada um desses já é importante. Agora, quando você vai somando tudo, seria a mesma coisa, fazer uma analogia, de você tratar a insuficiência cardíaca com nenhum remédio versus tratar com os 5 principais, aqueles que a gente conhece lá, aquele quinteto mágico. Sim. Aí você, quando compara tudo contra nada, dá uma diferença enorme mesmo no estudo randomizado. Então aí, eu acho que o raciocínio é o mesmo. Quer dizer, eu acho que o que as pessoas têm que entender é que a gente tem que procurar melhorar todos. Não basta a pessoa dizer, não, meu peso tá legal, mas o resto tá ruim, exercício. Vou continuar fumando, né? Tá tudo certo. Ou continuar fumando. Não, eu vou continuar fumando porque eu tô comendo só alface mesmo. Não, não vale. Eu acho que o efeito é aditivo. Eu acho que isso aqui é o grande recado desse estudo que você citou. Não, perfeito. Então, eu acho que isso traz para conscientizar a galera que o negócio é importante, né? Vamos tentar passar, então, um por um, aí, só para a gente poder entender melhor. Falando primeiro de dieta. O que o pessoal considera como uma dieta adequada aí, segundo esse documento aí do American Heart? Dieta, né? Assim, a dieta ela é complexa porque existe um componente qualitativo e um componente quantitativo. E a mensuração de dieta, mesmo em estudos dedicados, ela é muito difícil. Até porque você depende também de um auto-reporte. E aí tem sempre um viés. A pessoa vai reportar, ela tende a dar aquela, né, enganada. Tem até uma história legal que o Lapa conta, que uma vez ele foi ele mesmo, né? Tava fazendo aquelas marambola dele lá de mudar o corpo, não sei o que e tudo.
E ele foi calcular a quantidade de proteína, né, de gordura, tudo, né, saturada que ele come. E ele achava, não, eu como pouca carne. Quando ele foi ver, ele de fato comia muito. Entendeu? Sim. Então, as pessoas tendem a subestimar o que elas comem de ruim e superestimar o que comem de bom. Esse é uma das limitações que a gente tem que tomar cuidado. Dito isso, a dieta ideal seria aquela dieta DASH, que é de um estudo que se chamava Dietary Approach to Stop Hypertension, que é uma dieta rica em fibras, solúveis e insolúveis. Aí entra o carboidrato complexo, entra as massas integrais, rica em fruta e verdura, isso aí todo mundo sabe, isso aí não precisa dizer, Sim. né? Que comer folha, fruta, verdura é bom. E também a questão das oleaginosas, nozes, nuts, né? Que chamam nos Estados Unidos. Então, tudo aquilo que é oleaginoso, amêndoa, castanha, que no Brasil, vamos falar do que é no Brasil, porque não adianta falar o que os gringos usam. No Brasil, o que é que a gente tem? Castanha do Pará, castanha, amendoim e amêndoa, que é muito comum aqui. Então, você comer uma porção disso todo dia é bom para o coração, aumenta HDL, tem uma série de benefícios. O único problema é que elas são muito calóricas, então você tem que tomar cuidado para não exagerar. Mas essa e outra, a dieta DASH também ela preconiza uma redução da proteína da carne vermelha e aumento da proteína da carne branca, sobretudo peixes, que seriam os substitutos ideais. Então, essa seria a dieta para você ganhar a nota 10, que entre nós não é tão fácil. E daí entra um outro problema que eles comentaram bem, né? Esse trabalho tenta trazer esses 8 domínios aí para discutir, mas eles não falam, eles comentam da importância de fator socioeconômico, de fator psicológico, mas isso não vai ser quantificado. Mas aí entra já um problema socioeconômico, né? A gente sabe que essas castanhas são caras, muitas vezes você compra 2 sacos de arroz para comprar um potinho de amêndoa. Então, isso já entra um primeiro problema socioeconômico. Quem consegue comprar peixe direto, comprar um monte de amêndoa? Não dá. Então, o negócio é um pouco mais complexo. Esse é o mundo ideal. Então, a dieta DASH seria o ideal que eles colocam lá, né? Mas, realmente, nem sempre é acessível a todo mundo. Mas isso mas mais assim, complexo parece. Quando eu vou discutir... Aqui, assim, né, Figuinha? A gente tem que sempre dançar conforme a música, como se fala. Sim. Uma coisa é eu discutir o paciente no ambulatório do SUS, outra coisa é discutir no consultório privado. Assim como no consultório particular, eu uso os medicamentos mais sofisticados, inibidor de SGLT2, agonista de GLP-1, sei lá, NDOAC. E no SUS eu vou usar, tá tudo bem, alguns já estão chegando ao SUS, mas por exemplo, eu tendo a usar mais varfarina do que no consultório privado, eu tendo a usar mais sulfonilureia ainda, né? Então, isso tem no SUS, né? Isso é adaptável, você vai ter que se adaptar à realidade que você está lidando. Você vai ter que se adaptar. Mas no caso da dieta, veja, tudo bem, você não vai falar para o cara, olha, você vai comer queijo de cabra, amêndoas da não sei aonde, não vai dar. Mas você pode falar para ele algumas dicas, olha, alface, tomate, beterraba, são coisas que não são caras. Sim. E em relação à carne, ele pode pegar os cortes magros. Então, assim, ele vai comprar frango, não come o couro, come só a carne, que já é uma carne saudável. Em relação aos açúcares, não usa o açúcar refinado, né? Não pesa a mão no açúcar, põe pouco açúcar ou não põe. Então, dá para você, mesmo no contexto do SUS, fazer algumas adaptações. Você, dentro da realidade do paciente, de novo, não adianta falar para ele comer algo que só vai ter lá naqueles Mundo Verde SA, não sei o que é super caro, não vai dar certo. Mas você pode adaptar. E outra, dependendo do local do país, Figuinha, aqui em São Paulo, esquece, mas dependendo de algumas regiões do país, a carne do peixe não é cara, porque são regiões do litoral, e algumas das oleaginosas também são acessíveis, como, por exemplo, lá na minha terra, no Ceará, é muito mais barato comprar castanha de caju, porque lá tem em todo lugar, né? Mas aqui em São Paulo seria inviável. Então, você vai dançando conforme a música. Já o amendoim é bem mais barato. Exato. Exatamente. Mas eu acho que o arcabouço é esse, né? Aí você segue isso aí. A essência é essa que, na verdade, a gente, como profissional de saúde, tem que tentar digerir e tentar levar o paciente da melhor forma possível, né? Eu acho que essa é a dica principal dessa parte de dieta. E daí todos esses 8 itens, na verdade, eles vão pontuar de 0 a 100, e depois eles fazem uma média, né, dos 8 e atingem
o número final. Depois eu comento o meu aqui, eu fiz o teste hoje à tarde para ver quanto que é a minha pontuação. E daí é interessante, quando você vai ver, na verdade, quando você vai fazer as perguntas, ele pergunta exatamente isso. Quantas vezes por semana você come verdura? Quantas vezes por semana você come carne vermelha? Quantas vezes por semana você come alimento industrializado? Então, é basicamente isso que a gente está falando, que no aplicativo lá ele acaba lançando a sua pontuação de acordo com os seus hábitos aí. Mas realmente não dá para ser tão preciso, porque você tende a sub ou subestimar cada uma das alimentações, né? Segundo item que a gente vai discutir aqui é exercício, né? Então, exercício físico a gente sabe que é bom, mas quanto que precisa ter para ter uma pontuação boa aí, Remo? Pois é, o exercício, né? A gente tem várias questões, mas o exercício, o que é considerado ideal, pelo menos para o adulto, é a partir de 150 minutos por semana. Só que aqui, Figuinha, vale uma observação importante. Primeiro, tem que ser 150 minutos de atividade, no mínimo, moderada, certo? Tudo bem, uma caminhada um pouco mais acelerada é moderada. Mas aqui a gente tem que esclarecer uma coisa que muita gente fala assim, Remo, mas o meu paciente, ele não... Realmente, às vezes o cara acorda às 5 da manhã, pega o ônibus, não sei o que e tudo. Sim. Ok, mas, de novo, use a sua criatividade. Use sua criatividade. Eu já peguei paciente público, né? Que eu falei, não, tá bom, não tem um tempo. Ele não vai na academia Smart Fit, claro que não. Sim. Desce uma parada antes no ônibus. Sim. Desce uma parada antes no metrô. Anda mais. Pegue escada. Ou seja, use recursos que quando... Porque, assim, esses 150 minutos não tem problema, porque 150 minutos por semana daria 30 minutos, 5 dias da semana, por exemplo. Você pode fazer igual o Lapa, que é quase um atleta profissional agora, né? Tá fazendo faz todo dia, né? Tem que acordar e fazer exercício. Dia, mas não precisa. Para a saúde cardiovascular, gente, se o ganho que você tem quando você sai de sedentário para atividade moderada é enorme, é maior até do que o ganho que você tem quando você vai de moderada para intensa, intensa para atleta. Sim. Certo? Então, o mais importante é sair da inatividade. Isso é um ponto crucial que você tem que falar para o paciente. Porque, às vezes, a pessoa ela fica naquela, não, mas atividade física eu tenho que ir para academia, tenho que virar atleta, tenho que sei lá o quê. Sim. Mas não é isso. Não é. É algum tipo de atividade. Outro detalhe importante. O ser humano ele tem uma vocação muito grande para caminhar. A corrida, tudo bem, se você quer mais performance e tudo, aí corrida. Mas a caminhada já é algo extremamente benéfico para as pessoas. Certo? Então, se o cara vem com essa história que não gosta de academia, faça caminhada, mas tenta fazer uma caminhada contínua, né? O ideal é você vai lá numa praça, fica lá rodando, sei lá, 20, 30 minutos, num ritmo bom. Eu costumo falar, tem uns pacientes meus que chegam às vezes falando que caminha 2 horas por dia, não melhora nada, não emagrece, mas ele fica vendo um passarinho, né? Fica andando, senta, lê um jornal. É um exercício físico. Então, você pode fazer numa praça, mas de uma forma que seja contínua, com intensidade moderada, para poder ter um resultado, né? Exato. E outro detalhe, né, é que o que eu sempre falo para os pacientes é assim, porque não adianta, é aquilo que também, acho que eu aprendi até isso no curso de produtividade também do Lapa. E assim, não adianta você mudar um hábito dizendo assim, olha, cara, você é sedentário, tá aí comendo só pipoca, e a partir de amanhã você vai lá para a academia fazer 2 horas, né, 1 hora de esteira, mas não vai adiantar, óbvio. Não vai. Então, o que eu falo aos meus pacientes é assim, você vai, a partir da semana que vem, começar a fazer 15 minutos por dia. 15. Depois você vai aumentar para 20. Aí vai aumentando, entendeu? Sim. E vai estabelecer metas, e vai estabelecer rotinas. Aquilo que também o Lapa fala muito no curso de prioridade, de produtividade. Você tem que ter a rotina para criar o hábito. Senão, isso é uma coisa interessante que eles falam isso também no trabalho exatamente que o Lapa fala no curso de produtividade, né? Então, demora um tempo, às vezes 2, 3 meses para criar um hábito, e eles sugerem nesse documento tentar melhorar um passo por vez. Não adianta o cara falar, tá tudo ruim, põe pro cara fazer exercício, para fazer uma dieta perfeita, para parar de fumar, não vai dar certo. Então, para ajudar o seu paciente a atingir os objetivos, tente ajudar ele a criar esse hábito saudável, um de cada vez. Não adianta querer mudar tudo de uma só vez, né? Então, isso é mais uma dica que é importante, né? Outra dica que eu dou para os colegas, cuidado, que aquela velha história, né? O maior professor é o exemplo. Cuidado com essa frase de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Quando o paciente vem aí no consultório privado, é comum isso aí. Sim. Doutor, eu não tenho tempo de fazer exercício. Eu falei, tá bom, você acha que eu tenho? Eu
faço consultório, dou aula, faço pesquisa, cardiopaper, um monte de coisa. Mas eu separo minha meia hora, às vezes 30 a 40 minutos, todo dia. Eu tento fazer igual o Lapa, né? Eu peguei essa dica com ele, olha, religiosamente, inclusive final de semana. Final de semana é até melhor, sabe, Figuinha? Porque aqui em São Paulo, para você ir num parque durante a semana é impossível, né? O Sim. Aí no final de semana você vai, se for cedo e tudo, você consegue ali um espaço bom. Mas coloca na tua rotina como prioridade. E, gente, saúde cardiovascular não é brincadeira, não é coisa para você ficar adiando. Porque depois que você vai adiando, quando você estiver lá com sua DA pendurada, pode ser tarde demais. Então, tem que cultivar isso desde cedo. Quanto mais a pessoa envelhece e não faz, menor a chance dela se engajar. Eles comentam também esse trabalho nessa janela de oportunidade ideal, né? É que você estabeleça esses hábitos até o final da adolescência, o adulto jovem, né? Porque isso, a tendência é que se mantenha no futuro, né? Então, se o cara fez tudo errado, comeu tudo errado, aprendeu, né, em casa, comendo tudo errado, na adolescência, a tendência é que ele vai continuar fazendo tudo errado quando virar adulto, quando tiver 40, 50 anos, né? Então, o ideal era tentar atuar cedo. Não espera o cara começar a ficar hipertenso para pensar em mexer em alguma coisa, né? Exatamente. Então a gente falou aqui já de dieta, a gente vai falar dos 8. Falamos de dieta, falamos de exercício físico. O terceiro ponto que a gente vai comentar aqui é tabagismo. Tabagismo, acho que não tem muita dúvida, né? O que a gente deve fazer? É não fumar. A gente tinha um documento semelhante que saiu em 2010, né? Que na verdade não era os 8 essenciais, eram 7, né? Na época eles adicionaram outro que a gente vai comentar aqui. Mas eles colocaram alguma coisa a mais aqui nessa nossa... nesse documento novo, que é, além do tabagismo ativo, né, que você fumar, que a gente já sabe de cor que é ruim, eles colocaram também a questão do tabagismo passivo. Então, você mora lá do lado de um cara que fuma o dia inteiro, você vai ter um risco maior, você vai estar fumando por tabela, né? E colocou a questão de cigarros eletrônicos, que também não tinha no anterior, né? Quer comentar alguma coisa aí de tabagismo? O tabagismo, eu acho que esse não é um fator de risco muito bem estabelecido desde lá da época do Estudo Framingham. O que eu queria só falar para as pessoas no tabagismo é o seguinte: o meu paciente, eu falo para os meus pacientes todos o seguinte, Figuinha: 3 coisas são inegociáveis: exercício sempre, cigarro nunca e tomar os remédios direito. O resto a gente negocia. Não sei o quê, café, não... a gente vai negociar. Esses 3 a gente não negocia. Primeiro ponto. Tolerância zero para tabagismo sempre. Segundo ponto, quando você vai abordar o tabagismo, também não adianta dizer cigarro faz mal, causa câncer, causa não sei o que, AVC. Isso tá todo mundo querendo saber. Tá bom, eu já sei disso, mas é um prazer que eu tenho. Então, para você fazer a pessoa parar de fumar, não é simplesmente falar para de fumar e acabou. É muito raro isso. Uma das poucas pessoas que eu vi conseguir fazer isso foi o meu pai. O meu pai, ele é ex-fumante, ele parou de fumar faz uns 30 anos e ele parou de fumar assim. A partir de amanhã eu não fumo mais. Aí nunca mais fumou. Só que ele até fala que ele é um fumante que está abstinente, não é um ex-fumante. Ele não sabe se pode voltar. Mas é interessante você construir um plano com o seu paciente para largar de fumar. De dizer assim, olha, você sabe que é importante, não dá para você continuar fumando. Você teve... Independente se ele teve doença coronária ou não, tal, prevenção. Não dá para continuar assim. Vamos fazer um plano? Vamos. Aí, nesse plano, você vai dar para ele um dia D, você vai usar estratégias de redução do hábito, como, por exemplo, tira todo o maço de cigarro visível, corte hábitos que deflagram trigger, né, uma vontade de fumar, como às vezes até cafeína, você tem que cortar. Cafezinho, né? É o cafezinho e o cigarrinho. Então, se você cortar o café, você tira o trigger que vai levar para o cigarro. Exatamente. E um dos maiores segredos, Figuinha, coloca o cônjuge ou os filhos na jogada. Uma das suas intervenções mais eficazes para parar de fumar, ainda mais quando é homem. Se for homem, então essa sempre dá certo. Joga a mulher. Olha, você vai ser... Nossa, se a mulher mandar, o cara faz. Né? Então, ajuda muito. E junto com isso, em muitos casos, você vai precisar de estratégias farmacológicas. Aí tem várias possibilidades, que eu não vou detalhar aqui, mas elas ajudam a controlar principalmente os sintomas de abstinência, que a gente sabe que são complicados. A pessoa realmente sente falta da nicotina.
Mas se você só colocar a farmacologia, não vai adiantar de nada. Você tem que criar um plano com o seu paciente para ele parar de fumar. Isso é uma coisa que eu vejo demais, na verdade. O pessoal acha que está fazendo sua parte como médico de prescrever esse tratamento farmacológico. Acabou. Ó, o cara não tá. Ele sabe que faz mal o cigarro, mas ele ainda não está motivado e você simplesmente passa lá a medicação e espera que a mágica aconteça, né? Então, eu acho que a arte é exatamente essa: você conscientizar e ajudar ele a traçar esse plano que o cara não sabe como fazer e, se necessário, associar a fármaco. Eu acho que essa abordagem ao tabagismo aí, eu acho que é muito falha aí na maior parte dos centros. Aí, eu acho que é algo que tem que ser otimizado, com certeza. E você sabia, Figuinha, que por mais incrível que pareça, existem pessoas que não têm, nos médicos não, isso claro, mas no leigo, existem pessoas que não têm uma percepção que cigarro é fator causal para doença cardiovascular. Interessante, as pessoas ligam muito cigarro a problemas de câncer e DPOC, sim, o público leigo. Mas quando você fala, olha, doutor, por que eu infartei aos 45 anos? Nossa, sou muito jovem. Não, mas você fuma, cara. Sim. Um dos maiores valores. Mas é isso? É isso. Sim. Né? Infelizmente não é infrequente a gente perceber essa falta de informação que realmente poderia ter mudado alguma coisa se alguém tivesse falado isso lá atrás, né, pro cara. E chega nesse ponto que a gente está querendo falar, que é de prevenção. O cara é tabagista, você tem que atuar desde a hora que você encontra o cara. Porque mesmo que ele não tenha nenhum evento ainda, é um candidato fortíssimo para ter um evento cardiovascular no futuro. Muito pouco provável que ele vai bater lá seus 60, 70 sem ter nenhum evento, né? E outra dica que eu dou para vocês: um dos momentos mais cruciais para fazer uma pessoa parar de fumar, caso isso tenha acontecido com o seu paciente, é logo depois que ele sofreu um evento cardiovascular. Se você, na alta, assim, lá na hora que ele está internado, se você deixar para conversar sobre isso daqui a 2 meses, 3, já vai passar aquele momento ali mais, né, aflitivo. Mas quando ele acabou de ter um evento, Figuinha, a pessoa fica, de uma certa maneira, assustada. Pô, acabei de infartar e tal. Então, cheguei perto da morte, né? Ele fica sensibilizado. É o momento ideal para conscientizar a pessoa. Isso para os que já tiveram um evento. Para os que não tiveram, aí você vai ter que, né, ir correndo aí por fora. Mas também tem um detalhe interessante que, se essa pessoa tiver um parente ou algum amigo, sei lá quem, que teve um evento, aí também você pode usar isso como gancho. Ó, tá vendo? Seu irmão teve, tá? Enfim, tipo coisa. Então, perfeito. O quarto item, então, que a gente vai falar, falamos então de dieta, exercício, falamos agora de tabagismo, a gente vai falar agora um pouquinho de sono. Sono, na verdade, foi o 8º item que foi incluído nesse último documento. E a gente sabe que a qualidade do sono pode interferir em várias coisas, como resistência insulínica, como hipertensão, a síndrome da apneia obstrutiva do sono pode realmente interferir de forma importante, já tem vários trabalhos mostrando isso. Então, o sono acabou entrando aí como um outro pilar aí para a gente abordar e tentar melhorar o nosso paciente. Quer comentar aí um pouquinho do sono? Quando eu li sobre sono, eu estava lendo o documento, eu vi dieta, exercício, cigarro, eu comecei a ficar animado. Tô indo bem. Quando eu vi sono, caramba, perdi. Né? Perdi. Meu ponto fraco. Mas, de fato, pessoal, é verdade. Um sono ruim aumenta risco. Inclusive, tem até trabalho, né, Figuinha? Falando que as pessoas que dão... Aliás, para a galera se ligar, os médicos jovens, você fica dando muito plantão, né? Aquela loucura. Eu vou dar plantão porque eu tenho meus 30 anos, eu quero comprar uma casa, não sei o que. O cara fica naquela loucura, né? De sair, ficar várias noites sem dormir direito. Isso é péssimo para a saúde cardiovascular. Tomem muito cuidado, porque isso está associado a tudo isso que o Figuinha falou, inclusive a aterosclerose, etc. Mas na questão do sono, assim, o que eles recomendam? 7 a 9 horas por dia, ou por noite, né? Melhor dizendo, para o adulto. Mas você não deve se atentar apenas à quantidade, mas também à qualidade. Então, todo paciente, pessoal, fica muito ligado sobre sintomas de apneia do sono. E a apneia do sono, Figuinha, eu já ouvi uma frase sensacional do professor Geraldo Lorenzi, isso, que é um dos caras que mais estuda a apneia no Brasil, que ele falou assim, olha, anotem o que eu vou falar, a apneia vai ser a hipertensão no futuro. É aquela condição que a pessoa meio que acha que não causa nada, daqui a pouco a gente vai rastrear, tratar e provar que reduz risco cardiovascular, né? Aí essa evidência ainda está sendo buscada. Fato é, fala com seu paciente e vê a possibilidade de apneia. Eu tenho um monte de histórias interessantes sobre a apneia, mas tem uma que era o seguinte:
sensacional. Eu tinha um paciente hipertenso grave, aqueles hipertensos bem mal controlado mesmo, tomando 5 classes, HVE, e eu consegui, pela anamnese, vi que ele tinha apneia e fiz uma polissono nele. Apneia grave, lá em cima, o índice de apneia por apneia, entramos com o CPAP. Aí ele melhorou a pressão, né? Controlou melhor. Aí ele falou para mim, nossa, é impressionante como minha qualidade de vida melhorou. Eu não sabia que eu tinha isso. Sim. O cara não percebe o quanto está atrapalhando a vida dele. Né? Não percebe. Porque então, esse paciente geralmente tem muita sonolência diurna, né? Eu já tive paciente que você diagnostica à distância, né? Você chama o cara não acorda, o cara tá dormindo no sofá esperando a consulta. O cara, todo lugar que encosta, dorme. O cara obeso, daí você começa a investigar. A gente tem que pensar nisso e muitas vezes não vai passar no especialista do sono, vai passar com você mesmo, às vezes com um clínico ou com um cardio, e é aí que você vai ter que levantar a bola e pedir uma polissono inicial e depois você encaminha. Você pode ter abordagem cirúrgica em alguns casos, pode ter indicação de CPAP, daí cada caso vai ser avaliado, mas para quem tem indicação, falar, vou ficar dormindo com aquele aparelho, vai ser horrível, a qualidade de sono melhora absurdamente. É só repetir uma polissono em vigência do CPAP que dá para caracterizar certinho o quanto que a qualidade de sono pode melhorar. E como você falou, né, como que a qualidade de vida do cara vai melhorar. Então, sono é uma coisa que é fundamental e entrou aí. Então, entra basicamente na pontuação como horas. É aqui, 7 a 9 horas, menos que 7 horas, tal, que é uma coisa simplista para entrar lá no cálculo, mas quando você vai abordar o paciente, tem que ser um pouco mais detalhista, porque não é só o número de horas, mas sim a qualidade de sono. Acho que essa informação é bem importante. E isso, Figuinha, a gente tem que se acostumar a colocar na anamnese, né? Sim. É algo que às vezes você está ali e você não considera isso tão importante, mas tem que pensar. Tem que virar um hábito para o médico durante a anamnese. Aquela rotina, aquele esquema que você aprendeu, que você vai perguntar para todo paciente, tem que estar encaixado lá no meio para você não deixar passar, comer bola. Eu acho que esse documento foi muito interessante por causa disso, porque eu acho que ajuda, mesmo a gente, eu tô ficando velho, né? Eu acho 16 anos de formado, eu me acho jovem, mas cada vez mais eu tô vendo que o tempo passa, né? Mas você pode mostrar para quem já é formado há um bom tempo como você podia estar falhando, não perguntando algumas coisas e como essas coisas são importantes e você pode melhorar a sua anamnese, seu ato médico mais simples aí, e assim ajudar mais ainda seu paciente. Então, eu achei muito legal esse documento que realmente traz informações aí fora da caixa aí que eu acho que a gente deixava de lado anteriormente. Né? Sim, sim. Vamos lá, próximo ponto, próximo pilar aí dos 8 que a gente vai discutir é pressão arterial. Então, pressão arterial a gente sabe que é importante, mas como que eles vão pontuar aí nesse documento? Como que a gente considera que o cara tá bom em saúde cardiovascular em relação à pressão arterial? A pressão arterial, assim, é engraçado que com vários desses parâmetros já mudou muito, né? Mas hoje, se você dissesse assim, olha, eu quero pedir para Papai do Céu para me dar uma pressão para eu ter a vida inteira, qual que teria que ser? Menor do que 120/80. Bom, perfeito. Todo mundo deveria ter essa pressão arterial. Sim. Assim, seria... E, aliás, Figuinha, você sabe que se você pudesse fazer uma intervenção na humanidade para salvar mais vidas, seria colocar a pressão de todo mundo controlada. Porque a quantidade de pessoas hipertensas é tão grande que o impacto populacional para a redução de várias doenças, né, inclusive AVC, infarto, insuficiência cardíaca, etc., ia ser gigantesco. Então, tanto que vários estudos têm muito impacto quando você mexe com pressão. Teve aquele estudo agora de trocar o sal, né, por sal de potássio lá na China, que reduziu o AVC. Tem aqueles estudos do barbershop, né, que os caras controlavam a pressão. Aqueles foram muito interessantes, né? Na verdade, você não precisa nem ter médico na jogada, mas você coloca um cara para medir a pressão no lugar que o cara frequenta bastante e vai acompanhando o protocolo para otimizar antipertensivo. Então, se a gente controlar, seguir um fluxograma simples, você pode melhorar a pressão e diminuir o desfecho. Isso é total muito interessante. Não, e essa só de substituir o sal, né, que é uma intervenção que, inclusive, é de política pública, não precisa é questão de alimentação, né? Aliás, é um link aí entre a pressão e a alimentação. Agora, um detalhe importante da pressão é o seguinte: menor que 120/80 é aquela pressão que todo mundo deveria ter. Agora, como você vai alcançar isso? Essa é uma dúvida bem assim,
bem ainda em debate, né? A gente, por exemplo, se você tem um paciente hipertenso, qual que seria o nível ideal de pressão dele? Antes a gente falava que era 140, depois 130, agora nós estamos cada vez mais nos aproximando de 120 como ideal, inclusive como meta. A gente teve um estudo chamado SPRINT, não podemos esquecer, em que houve redução de morte quando você manteve a pressão mais baixa. E agora estão rolando 2 estudos, inclusive brasileiros, o estudo Optimal Diabetes, que é em diabéticos, e o estudo Optimal Stroke, em pacientes pós-AVC, que estão testando a mesma estratégia do sprint. Ou seja, não é mais para deixar 130, 140, é 120. Só que aí, quando você vai deixar em 120, é claro que existe também a questão do remédio, efeito colateral, etc. Então, a gente ainda precisa ter mais evidência de qual é a meta para tratar o seu paciente que já tem hipertensão. Agora, qual que é a dica que eu daria aqui? Se você está no consultório, prevenção primária, e tem um paciente que tem 130 por 80, não negligencia. No mínimo, você teria que dizer para ele, olha, tá bom, você está com 130, eu não vou te dar remédio, mas se liga, diminui o sal, perde peso, vai fazer exercício, né? Aliás, todas essas outras medidas influenciam no controle da pressão. Sal, dieta, perda de peso, exercício. E aí já se preocupa em prevenir para pensar em fazer esse paciente não ir para mais e tentar chegar a 120. Eu acho que isso é um ponto muito importante em prevenção primária. Não se contente com nada acima de 120 por 80. E essa informação é importante porque ele frisa isso no documento. A ideia aqui não seria... o ideal é abaixo de 120 por 80, mas a ideia não é sair tratando todo mundo com medicamento que está acima de 120 por 80. Então, isso não tem evidência ainda. A gente está testando, tem vários estudos rolando aí. Mas a ideia estimule seu paciente a fazer as medidas, pelo menos, de hábitos de vida para tentar atingir essa meta de 120 por 80. Aqui a gente não está falando de diagnóstico de pressão arterial. Aqui a gente está falando de promoção à saúde. Então, o cenário ideal seria esse. E eles colocam, aí eles pontuam, de acordo com as faixas aí, cada vez pior. E outra coisa que é interessante, que eles falam tanto para a glicemia como para a pressão, o cara que tem 120 por 80, abaixo disso, que seria o ideal, mas está em tratamento, não tem o mesmo risco do cara que não está tratando. Então, se o cara já tem um diagnóstico, está em tratamento, também o risco vai ser um pouco maior, né? Exatamente. Quer dizer, é interessante isso, porque o paciente, isso vale para os outros, né? Glicose, a gente vai falar daqui a pouco. Mas o paciente com diagnóstico de hipertensão já, mesmo bem controlado, é pior do que a pessoa que não chegou a ter o diagnóstico de hipertensão. Sim. E o mesmo vale para a glicose e lipidemia. Ou seja, sempre pensar em prevenir. E a questão do 120 por 80, Figuinho, eu acho que nos pacientes de maior risco, a gente está tendo muita evidência e precisa ainda responder alguns gaps, como esses que eu falei, esses 2 estudos brasileiros que estão vindo aí, o Optimal. Teve um estudo chinês agora em idosos também, que também foi na mesma direção. Agora, isso no paciente alto risco, acho que a gente vai tender a ser mais intensivo nele. Mas na prevenção, que é o que a gente está falando aqui, aquele paciente que está ali, check-upzão, não tem nada demais, você talvez não vai dar remédio, né, para deixar 120, mas como você falou, você vai implementar o resto. Você se liga, cara, cuidado, você tem familiar com problema de pressão, você, né, já está ali batendo na trave, então já é... Você acaba juntando outras coisas, né? Você não faz exercício, você não come bem, então daí você tenta promover saúde de outras formas, né? Com coisas que provavelmente ele está falhando junto, né? O peso tá ruim, não está fazendo atividade direito. Geralmente é um combo, né? Geralmente não é uma coisa pontual, né? Exato, vem um combo mesmo, sempre. Então, aproveitando, falando de pressão, vamos falar de glicemia, então. A glicemia, que a ideia é meio parecida. O objetivo de glicemia que eles trazem nesse documento seria uma glicemia abaixo de 100, e agora eles adicionaram também HB glicado, né? Da mesma forma, não estou falando de diagnóstico de diabetes, mas o ideal seria uma glicada aí abaixo de 5,7%, né? Para esses pacientes. Então, um cara com 5,6% tomando antidiabético é pior do que um cara com 5,6% que está sem medicação nenhuma, só fazendo um hábito de vida, né? Então, isso é um ponto que é importante a gente saber. Glicemia, a gente está cansado de saber todos os malefícios que pode causar, né? O que você quer comentar de e lembrando, Figuinha, você tocou num ponto importante, né? É igual a história da pressão. Por que você não pode deixar o seu paciente desenvolver o diagnóstico de diabetes ou de glicemia de jejum alterada / intolerância à glicose? Porque quando ele desenvolve isso, ele já provavelmente estragou várias outras
funções do endotélio, principalmente. A gente está muito focado em diabetes ser uma doença da glicose, mas eu acho que essas últimas evidências aí, que está esse boom todo de medicações novas que reduzem risco cardiovascular, sem serem melhores no controle glicêmico do que os medicamentos tradicionais, estão nos alertando, Figuinha, de que diabetes e disglicemia não é só glicose. Sim. Então, quando você diagnostica diabetes, é sinal de que a casa já está caindo, ó, faz tempo. Por isso que tem que prevenir. Outro ponto que eu queria ressaltar, a meta para ser saudável é essa, mas, de novo, não quer dizer que você tenha que deixar a glicemia normal no indivíduo que já tem o diagnóstico de diabetes. Aí é outra história. No indivíduo que tem o diagnóstico de diabetes, a gente aí tem uma grande controvérsia de qual meta você deve buscar. Sim. A ponto de que hoje a gente não está nem falando na meta, a gente está falando na classe de medicação, que é o que talvez faça a maior diferença. Mas isso é outra história. Agora, perfeito, no indivíduo que vai para a prevenção primária, fazer o possível para ele não chegar nesses níveis e já igual a glicemia está 102. Ah, não, tá de boa nada. Já sim, falo, olha, se liga, para de comer doce, faz exercício, né? Porque realmente é o momento de intervir. E eu falo também para os meus pacientes, olha, eu não tenho diabetes, não tenho disglicemia, mas eu, até ainda mais depois que eu voltei dos Estados Unidos, ganhei uns quilinhos aí, né, dieta norte-americana horrível, e eu tenho parente de primeiro grau com diabetes mellitus, meu pai. Sim. Então, eu falo assim, olha, eu já estou muito ligado que eu tenho um gene para o diabetes, então não posso vacilar. Sim. Então, eu já faço algumas medidas de prevenção hoje, para nem deixar a glicemia chegar. E eu falo mesmo aos meus pacientes, se ligue, porque, sobretudo, aquele que já tem parente de primeiro grau, é obeso ou tem síndrome metabólica, então esse aí tem que ter alerta vermelho, Figuinha. Sim. Porque é alto risco para desenvolver diabetes no futuro. E é uma coisa que é só pensar. Hoje eu atendi consultório cedo, pensando aqui, pelo menos metade dos pacientes tinha essa glicemia de 100 a 126, e você tem a tendência de falar, não, isso aí é mais leve, o seu problema é esse também. A gente tende a negligenciar e a gente vai estar fazendo mal para o paciente. A gente vai estar deixando a casa cair aos poucos, até quando cai e você está vendo o evento. Então, isso serve de educação para a gente. Aí a gente não pode bobear com esse paciente que está começando a alterar a glicemia. Infelizmente, eu estou nesse grupo agora já, Remo. Já estou com a glicemia acima de 100 já. Mas depois a gente conversa sobre esses detalhes. Né? Próximo item que a gente vai conversar, falando de pressão, falando de glicemia, é peso, IMC. Então, a meta que eles colocam aqui é de índice de massa corpórea, e o valor ideal que eles sugerem é manter o IMC abaixo de 25. Só lembrando, né, 25 a 30 seria sobrepeso, acima de 30 obesidade, mas eles ressaltam aquela questão, né, que o ideal está abaixo de 25, mas também não pode estar muito abaixo de 20, que daí geralmente tem alguns problemas envolvidos, né? Então, o ideal é estar com um peso adequado, geralmente em torno de 19 a 20 a 25, dentro dessa faixa da normalidade, né? Queres comentar algo? Figuinha, eu acho que em relação à obesidade, a gente tem duas situações acontecendo hoje no mundo. Duas, ao mesmo tempo. Uma muito boa e uma muito ruim. Vamos começar pela ruim, né? Vamos deixar a notícia boa para depois, para, né, ser mais positivista. Qual é a notícia muito ruim? Nós vamos ter uma pandemia de obesidade. Anota o que eu estou falando. O mundo está ficando mais obeso, isso tem a ver, e principalmente nos países de baixa renda ou média baixa renda, o chamado, que antigamente se chamava terceiro mundo, né? Por quê? Porque esses países ultrapassaram aquelas questões da fome, não que não exista fome, claro que tem, mas as populações de menor poder aquisitivo, elas acabam, por a questão do preço dos alimentos, consumindo mais alimentos altamente calóricos e ricos em carboidratos simples. Né? Os biscoitos, os doces, farinha, etc., em enorme quantidade. Some-se a isso o fato da inatividade das pessoas. E outra coisa, né, Figuinha? Cá entre nós, você já... Mesmo quando você vai viajar, aeroporto, congresso, é difícil achar uma comida saudável, hein? Eu penso. Olha, eu vou... Olha, é interessante isso. Às vezes até em hospital. Quando eu vou para um hospital trabalhar, saio do consultório, eu vou passando no... eu quero fazer um lanche. Eu não encontro
iogurte com granola, açaí, não, é só rosquinha, Sim, empada. Poxa, como é que você vai ser saudável assim? Se nem no hospital, que era para sim, estimular saudável, você acha? Olha que coisa, cara. exatamente. Então, o mundo tem uma tendência a te empurrar coisas ruins em termos de comida. Mas, ao mesmo tempo, qual que é a notícia boa? É que nós temos cada vez mais evidências de medicações eficazes para perda de peso e estamos nos aproximando de uma nova era, que eu acho que está para acontecer, em que os medicamentos para perda de peso vão mostrar redução de eventos cardiovasculares. Em diabéticos, isso já foi mostrado. Lembrar Sim, que já tem classe de medicação que faz isso. Mas mesmo no não diabético, eu acho que isso vai acontecer em breve. Por enquanto, qual que é o recado? Mesma coisa. Não deixe o seu paciente ficar com MC 31 para você intervir. Já vai perfeito. aconselhando, já vai ficando de olho. E lembrando, né, pessoal, que o peso, Figuinha, ele influencia em todo esse resto aí que a gente falou. O peso influencia na pressão, na glicose. Então, tá tudo interligado. Né? E Então, não está ligado a uma menor atividade física. Geralmente uma coisa vai sendo consequência da outra e vai vai. levando esse boom de pessoas aí com 6, 7 itens dos 8 fora da meta. Que a gente já sabe que Exatamente. vai levar a desfecho. Né? Se correlacionam. E você sabe que, assim, quanto mais a pessoa fica obesa, você vai tendo um pouco mais de dificuldade, porque daí você vai acumulando comorbidades, você vai acumulando lesão de órgão-alvo e você vai também dificultando a própria adesão à dieta e exercício. Porque a Sim. dieta, ele já vai se acostumando com a dieta ruim, vira um círculo vicioso, e o exercício também fica difícil, porque a pessoa começa a ter mais sobrecarga de articulação. Você Então, fala, é, vamos é isso fazer que eu ia uma falar. Agora caminhada. começa a doer, não, mas eu tenho uma dor aqui no tornozelo que eu não posso fazer exercício. Daí ela assume que ela é proibida de fazer exercício porque tem uma dor articular por causa do sobrepeso, da obesidade. Então vira uma bola de neve do mal dessa vez. Né? O cara não consegue fazer nada porque o sobrepeso levou a alguma lesão articular e acaba levando consequência de tudo. E tem alternativas, né? Acho que cabe a gente mostrar alternativas e desmistificar essas desculpas aí que o pessoal tenta colocar exatamente para fugir do caminho mais difícil, que é mudar o hábito. Né? Exatamente. E eu acho que mesmo que a gente tenha essa boa notícia das intervenções farmacológicas, o que eu sempre falo para o paciente é assim, olha, tudo começa pelo basicão, né? Dieta e exercício. Eu hoje, até porque eu sempre preciso da ajuda multidisciplinar, eu costumo encaminhar meus pacientes para, principalmente quando está obeso mesmo, para valer, para Sim. profissional específico, né? Porque Uhum. você vai ter que calcular caloria, você vai ter que oferecer as alternativas. E assim, você sabe que um dos maiores mitos de dieta, né, Figuinha, é que as pessoas acham que para a pessoa perder peso, ela precisa comer alface, sopa e água. Acabou, o Sim. resto joga fora. Eu vou contar isso por experiência própria. Depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu engordei muito e eu fui atrás de profissional da área e comecei a fazer uma dieta. E acabei tendo um resultado bom. E a dieta, basicamente, era substituição. Então Sim. tinha, às vezes eu podia comer feijoada no almoço, mas desde que fosse dentro da quantidade correta. Por quê? Porque a Perfeito. feijoada tem componentes bons, tem o feijão, tem o arroz, não a linguiça, né? Mas aí você Sim. punha lá uma carne e tal, tem o couve. Você vai combinando e fica um prato agradável, mas dentro de uma quantidade de calorias que é calculadinha. E aí você Sim. segue. Tá O entendendo? pessoal tem esse falso conceito que para você emagrecer você tem que passar fome. Né? Na verdade, em geral, você tem que comer com uma frequência boa, geralmente a cada 3 horas, mas alguma coisa que vai te saciar com uma quantidade baixa de calorias. Então, o pessoal acha que é o mais saudável você comer de manhã e depois de 6 horas almoçar, não vai dar certo. Não. Então, você tem que se educar, você tem que receber realmente uma educação alimentar. E essa dica aí de trocar realmente componentes, tirar os componentes que mais faz mal, mas não te privar de uma feijoadinha aí no almoço, é uma coisa que vai melhorar a adesão do paciente à dieta, com certeza. E eu vou dar mais duas dicas que eu aprendi, né, um nutricionista. É o seguinte: primeiro, não adianta você. Assim, tem uma grande polêmica esse negócio de dieta cetogênica. Eu não vou entrar nessa polêmica aí. Mas uma dica que eu aprendi, Figuinha, assim, exceto para aquele diabético ultra mal controlado, não adianta você eliminar o carboidrato. Por quê? Porque nós temos uma tendência a ter o que chama de carbohydrate craving, ou seja, um enorme desejo por doce.
Sim. E aí, se você corta todo o carboidrato, a primeira vez que a pessoa encontrar um pão, ela vai devorar a padaria inteira, por conta desse craving. Então, Sim. você tem que fornecer quantidades pequenas de carboidrato ao longo do dia. Esse aqui é o segredo. Segundo segredo é que, assim, apesar de que a gente sabe que ficar quebrando o hábito não é bom, mas tem aquela velha piada, né? O que importa não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, é o que você come entre o Ano Novo e o Natal, entendeu? Perfeito, Então, exatamente assim, isso. um escape de vez em quando. Ah, não, cara, vai ter a formatura do meu filho. Tá bom, vai. A formatura do filho é um evento ultra, né, especial. Agora, não vai fazer formatura do filho todo dia. Esse é que é o problema, Sim. que a galera erra, né? Sim. Porque daí ele usa aquilo como desculpa e no dia assim, não, mas aí a formatura tem outra festa. Não, mas aí tem o jogo. Não, mas aí Sim. começa a né, realmente Chutar o balde. desrespeitar a rotina. O que a pessoa tem que fazer numa dieta é que a quebra da dieta ela é uma exceção, Sim. né? Que é em momentos especiais. Mas na maioria do período ele vai manter algo bem crítico ali, bem regrado. Esse é o grande segredo. A gente não pode fazer com que a exceção se torne uma nova rotina, na verdade. Que daí acabou, quebrou o hábito de vez, né? E o mesmo vale para exercício, né, Figuinha? Também é a Sim. mesma coisa. O APA fica colocando esses posts dele, mas é totalmente verdade. Exatamente. Tenta você começar exercício e aí lá no terceiro mês você está empolgado, diz, não, agora eu vou dar uma asfaltada aqui, porque não vai fazer diferença. Meu, se você fizer uma semana de falta, acabou, você não vai fazer mais nada. Você criou um novo hábito que é não fazer exercício. Né? Exatamente, você destruiu tudo, né? Sim. Então tem que tomar então, cuidado. Não pode. Mas... Exatamente. Isso é uma arte, na verdade. Indo então para o nosso último pilar, a gente já falou os outros 7 pilares, eu vou rever aqui daqui a pouco, mas o último pilar que a gente vai comentar é o colesterol. E o colesterol, eles trazem, ao invés de trazer o LDL, eles trazem o colesterol não HDL, né? Por que eles fizeram essa mudança? Pois assim, eu acho que tudo bem, o não HDL ele tem algumas vantagens, mas ele é mais fácil de dosar, porque você... Assim, quando você dosa o LDL, ou você tem que fazer as fórmulas, né, indiretas, ou você usar um método direto. Então, eu acho que eles pensaram em colocar no HDL, Figuinha, na minha impressão, mais por uma questão de percepção populacional. O que é que seria mais fácil aplicar em massa? E tudo bem. E outra, quando você coloca no HDL, você está colocando todas as partículas aterogênicas na jogada. Que seria LDL, VLDL e IDL. Né? Então, você está colocando tudo que faz mal na jogada. Tudo bem. Para quem não sabe, na verdade, é simples, né? Colesterol não HDL não vai vir geralmente marcado lá no exame. É basicamente você pegar o colesterol total e retirar o HDL. Sim. É um cálculo bem simples e você não precisa botar um quinto de triglicéridos, fazer aquele esquema que você faz para LDL. Perfeito. Então, realmente é mais simples, realmente. Né? E aí o que é que eu acho? Eu acho que o fato deles terem escolhido no HDL, eu acho que qual que é a vantagem? Então, primeiro, simplicidade. Segundo, representa várias frações, várias componentes. E outra, quando você fala, esquece prevenção secundária, que aí é outro capítulo, a gente teria que focar no LDL. Mas quando você fala na prevenção, no check-up, você tem que pensar assim, se eu quero aumentar o colesterol não HDL, é óbvio que eu tenho que fazer duas coisas. Diminuir o colesterol total e aumentar o HDL. Exatamente. Então, você tem que fazer tudo aquilo que combina essas duas coisas. Então, por exemplo, gordura saturada aumenta colesterol total e as custas de LDL, então tira. Sim. Gordura, principalmente a monoinsaturada, aí teria essas amêndoas, teria alguns óleos, como frutas oleaginosas, como abacate, cacau, esse tipo de coisa, aumentaria mais HDL. Então, aí você teria que considerar essa substituição, os azeites e assim por diante. Mas, quando você vai... Uma das críticas a essa meta, eles colocaram que a meta ideal para ganhar nota 10, né, seria não HDL menor que 130. Mas eu tenho uma crítica a isso, tá, Figuinha? Eu acho que essa meta ela pode ser colocada para a população geral. Para o paciente, digamos, que não tem doença. Certo? Sim. Agora, quando você vem com um paciente que já tem doença aterosclerótica, que já teve infarto, que já teve AVC, aí você não vai perseguir essa meta, daí já é. Não vai. Aí a brincadeira é mais intensa. Não dá para ficar contente com essa meta, não.
Esse é o que eu acho que eu criticaria. Geralmente na diretriz eles colocam uns 30 a mais, geralmente, né? Na diretriz de LIPS. Então, 130 seria um equivalente a um LDL abaixo de 100, né? Que eles colocam lá. Exatamente. E lembrando que as metas nossas de diretriz seria 130 de LDL, se o cara for de baixo risco, 100 se fosse risco intermediário, abaixo de 70 se fosse alto risco, e se o cara já teve evento, abaixo de 50. Então, se esse cara já teve evento, esquece esse critério, corre atrás do LDL abaixo de 50, que é o que é preconizado, né? Então, isso daí eu acho que vale muito para o cara que realmente não tem outros fatores, que seria um cara pensando só em prevenção mesmo. Tem que tomar esse cuidado que o cara que chega para você já com outros fatores, você não vai ficar feliz porque o não HDL dele está abaixo de 130, simplesmente, né? Você vai ter que sempre individualizar. E aqui tem outro ponto, né, Figuinha, que eu acho que quando se fala em lípids é importante também a galera entender. Existe o que você deve perseguir como saudável, que seria essa meta, não HDL menor que 130, e existe o limiar para dar estatina, certo? Sim. Que aí, por exemplo, o limiar para dar estatina numa pessoa, entre aspas, que não tem mais nada a baixo risco, é lá em cima. É LDL acima de 160, ou às vezes até 190, dependendo do caso. Sim. Agora, quando você pega outras populações com outros fatores de risco, esse limiar vai baixando, como você falou. Então, não confunda uma coisa com a outra. Eu acho que você tem que nem a gente falou de pressão e glicemia, já orientar a pessoa sobre mudar os hábitos de vida, quando você encontra um valor fora desse ideal, mas a decisão sobre estatina, aí você vai ter que refinar com o score de risco e com todas as outras ferramentas de score de risco que podem te ajudar. Microalbuminúria, proteína C reativa, score de cálcio, etc, 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 que é outra história. Mas eu acho que para falar para o seu paciente, olha, persiga isso, é o ideal, aí tudo bem ir com esse valor aí que eles propuseram. Então, perfeito. Então, só para rever então, tudo que a gente falou agora, são 8 passos principais aí que a gente almeja, né, nesses 8 pilares essenciais aí para promoção de saúde, quando a gente está falando de saúde cardiovascular. Então, só relembrando, né, uma pressão arterial abaixo de 120 por 80, que seria o ideal, né? Glicemia abaixo de 100 ou uma glicada abaixo de 5,7. Colesterol não HDL, que a gente acabou de falar, abaixo de 130. Tabagismo, não fumar, obviamente, é o melhor cenário. IMC abaixo de 25. Atividade física, pelo menos 150 minutos por semana. Sono, 7 a 9 horas por noite. E dieta, procurar lá a dieta DASH, rica em frutas, verduras, pobre em sódio, pobre em bebidas açucaradas, né, com carboidrato simples, né. Esses daí seriam 8 pilares, então, que a gente deveria avaliar e deveria correr atrás do nosso paciente, talvez pensando em governo, pensar em fazer populacionalmente e para a gente mesmo, pessoalmente, buscar os nossos objetivos. Hoje, por sinal, eu botei, para quem não sabe, as metas aí, de 80 a 100, cada um desses itens vale 100 pontos, depois você vai somar os 8, dividir por 8, fazer uma média dos 8 e vai ter a pontuação de cada paciente. 80 a 100 seria uma boa saúde cardiovascular, 50 a 79 seria uma saúde cardiovascular moderada e 0 a 49 seria uma baixa saúde cardiovascular, né? O meu score deu 72, eu estou precisando melhorar algumas coisas. Né? Ali, cardiovascular tá moderado. Mas eu já sei os pontos que eu preciso melhorar e, sinceramente, vendo tudo isso, eu fiquei mais motivado, além de aplicar mais nos meus pacientes, em mudar alguma coisa mais na minha vida. Assim. Eu acho que a gente tem que se conscientizar que isso é importante. Não dá para esperar realmente o boom acontecer daqui a alguns anos para correr atrás do prejuízo. Claro. A hora Figuinha, é agora. Eu fui fazer o meu, eu não cheguei a fazer minha pontuação, mas eu fui vendo item por item, eu estava indo bem. Quando chegou em MC, eu dei uma vacilada ali, caiu um pouquinho, ainda estou precisando melhorar. E quando chegou em sono, eu falei, meu Deus do céu, aí eu derrapou tudo. Aí caiu a casa, não dá. Então eu preciso melhorar nisso, hein? Aliás, Figuinha, eu senti falta aqui de vinho e café, hein? Cadê? Os caras não... Poxa, na verdade, isso aí são temas altamente polêmicos, né? Eu nem vou exteriorizar minha opinião em relação a vinho, né? Que eu sou sommelier. Você tem conflito de interesse. Eu tenho conflito de interesse, então eu não posso... Genologia, né? Eu lembro. Não posso falar disso. Mas realmente são assuntos que são polêmicos, que tem gente que acha que pode ser... Os trabalhos que mostram benefício de vinho, por exemplo, são trabalhos que são trabalhos observacionais, nenhum tem uma metodologia ideal, não são todos os trabalhos que foram positivos, então a gente não tem evidência para indicar
é o consumo de vinho para paciente que não ingira nada. Então, eu acho que eles preferiram não mexer nesse assunto. Café é a mesma coisa, melhor ficar deixar quieto, não orientar, não beber nada ou beber alguma coisa que pode dar BO lá no futuro. Então, não foi abordado esse assunto nessa diretriz aí. Depois, em outro fórum aí, eu posso comentar minhas opiniões sobre isso. Porque eu acho que são temas que ainda estão muito, ainda precisa de mais. É como você falou, as evidências precisam ainda aparecer, né? Por exemplo, a gente agora sabe que o álcool, apesar de a parte aterosclerótica não parecer fazer mal, pelo menos em quantidades moderadas, mas quando envolve fibrilação atrial já é outra história. A gente sabe que tem isso. Em relação à cafeína, aí foi o contrário. Muito se quis colocar, coitado da cafeína, na berlinda, né? Inclusive para a parte de arritmia, e a cada vez mais os estudos mostram que é seguro. Inclusive, a gente tem um estudo que a gente fez lá do grupo time, né? Com isso, e foi mesmo nos pacientes do Pegasus, né? Que era pacientes pós-IAM, não teve nenhum risco de nada, nem de infarto, AVC. Só que aí, na hora que a gente foi ver o efeito de beber cafeína, estava para o lado bom. Aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu explico isso? Aí eu fui rever a literatura e tem um monte de trabalho não randomizado sugerindo que a cafeína, principalmente em doses moderadas, possa fazer bem. Mas, gente, de novo, é estudo não randomizado, não dá para avaliar causa e efeito. Aí eu tô sonhando, tô me coçando para fazer um estudo randomizado sobre isso, porque eu acho que essa pergunta precisa ser respondida. Eu estou aí vendo, de repente a gente pede aí para a Embrapa, Starbucks, sei lá quem, para ver se patrocina. Porque precisa. Não, essa é uma questão que é muito importante, na verdade, que a gente recebe muito no consultório. Eu posso continuar bebendo café, eu posso continuar tomando meu vinho, mesmo estando com essa ou essa condição, né? Mesmo tendo um infarto. E essa é uma resposta que a gente precisaria ter, é uma resposta bem relevante, porque a gente vai encarar várias vezes aí na nossa prática clínica, né? Eu vi, Figuinha, pelos estudos da cafeína especificamente, depois desse estudo que a gente publicou, e revendo, né, quando eu fui escrever o paper, eu fui fazer uma revisão extensa da literatura, eu me convenci de que não existem elementos para proibir. Mesmo os pacientes de alto risco, pós-IAM, eu fico tranquilo em dizer, pode tomar. Com um detalhe, cuidado para não aloprar, claro, porque se tudo demais é veneno, né? Exatamente. Então, assim, eu tomo 10 xícaras por dia. Calma, aí é demais. Agora, eu quero tomar 3 xícaras de café por dia. Se não houver outras contraindicações, como doença do refluxo, coisa desse tipo, eu acho que tudo bem, dá para encarar. A gente não tem evidência de que faça mal, com alguma possibilidade de fazer bem. Perfeito. Certo? Com alguma possibilidade. Então, nesse momento, eu ficaria... Eu tenho sido mais tranquilo com cafeína do que pegar pesado. Em relação ao vinho, aí é aquela história. Tudo leva a crer que também quantidades moderadas não faça mal, só que o problema é a pessoa se segurar, né? Sim. Ficar só em 1 ou 2. Porque daí pode ter vários outros problemas de saúde que vai vindo do consumo de álcool que daí vai fugir do âmbito da cardiologia, daí vem parte gastro. Então, em geral, é melhor evitar indicar isso como tratamento. A gente não deve fazer isso. É mais seguro não dá para indicar. Agora, o do café, eu tô com... eu tô, assim, realmente curioso. Eu acho que a gente tem que caminhar com essa proposta aí. Eu acho que a gente vai ter que responder essa questão. Tá faltando. Porque é uma pergunta. No Brasil, eu acho que pelo impacto mundial aí de produção de café de qualidade, tem que ser o centro que vai trazer essa resposta. Eu acho que tem que trazer, conversa com a turma lá. Vamos, tem que ter, porque imagina se fosse uma medida que tem impacto em saúde pública. Exatamente. Ao invés de dar inibidor da ECA, além do inibidor da ECA no posto, você vai dar cápsula de expresso, sei lá. Sensacional, o pessoal vai adorar. Exatamente. Então, beleza, eu acho que era basicamente isso que a gente ia discutir. Você quer falar algum comentário final aí, antes da gente encerrar? Não, eu acho assim, Figuinha, o documento, né, foi um documento que foi publicado no Circulation um documento conjunto de várias associações, mas capitaneado pela American Heart Association, que, aliás, faz um trabalho brilhante essa parte de prevenção. E é um documento que dá para você acessar, enfim, não precisa pagar pelo paper e tal. E eu acho que ele é muito legal para você ler, viu? Inclusive, se você tiver a tabelinha lá, você pode até fazer essa brincadeira que o Figuinha fez, fazer a sua própria pontuação, para você fazer uma autoanálise, mas eu acho que é legal você usar isso como guia, viu, Figuinha? Então, assim, eu não sei, eu acho que a gente vai resumir também, né, esse artigo
Não, acho que vale a pena pegar. assim, a gente resumir. E eu acho que quem quiser dar uma olhada, o artigo ele tem até uns gráficos que são interessantes que mostram como se fosse de vermelho, amarelo, verde, que ponto você está. É uma coisa visual que pode ter um impacto legal para o paciente. Fala, cara, eu estou tudo aqui no vermelhinho, tem alguma coisa errada. Assim. Você conseguiria tornar mais visual e mais palatável para o paciente o quanto que ele está ruim ou o quanto ele está bom. Então, eu acho que é um documento que vale muito a pena todo mundo ler, realmente. E eu acho que a gente vai comentar bastante sobre ele aqui no Cardio Papers ainda, porque realmente é uma coisa que a gente tem que insistir, o pessoal tem que aderir melhor às medidas de prevenção, que esse é o caminho aí. É o caminho. E para finalizar a nossa live, a gente gostaria de comentar de mais um recado aqui da Pfizer, que nos apoiou aqui nesse evento. Para você que é cardiologista, a Pfizer tem um website exclusivo para cardiologista, que é o www.cardiologiapro.com.br. É um site que tem vários conteúdos interessantes. Você vai ter acesso a bibliotecas internacionais ou vídeo com mais de 190 revistas na íntegra para você poder acessar. Tem um material de Atlas 3D também interativo que você pode utilizar. Vários materiais para você ler, para você ouvir, para você assistir. Então, materiais em vídeo, vídeo-aula, materiais escritos. E em breve a gente vai ter também a cobertura na íntegra de diversos congressos internacionais acessíveis nesse site. Então deixa anotado aí, vai estar escrito aqui também na descrição do vídeo, www.cardiologiapro.com.br.